Pois é, Marília. Eu até torço pelo Dorival, tenho simpatia por ele, gratidão pela última passagem dele no Flamengo, que deu uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Mas, sinceramente, eu não apostaria as minhas fichas que o Dorival vai chegar como técnico da seleção brasileira na próxima Copa, não. Sinceramente, acho que vamos depender não desses dois amistosos, que são os primeiros, mas da Copa América. Né? Eu quero ver o que vai acontecer nessa Copa América. Se o Brasil não for mal nessa Copa América, eu acho que o bravo Abel Ferreira, da nossa Pô, Leila, que está lá, tem grandes chances de acabar sendo aí, convocado daí, para a Calma. eles vão próxima seleção. recorrer, aí eles vão recorrer, né? Vão recorrer aquilo que era o óbvio. Exatamente. O tão Quero óbvio. óbvio que agora eles vão ter que Exatamente. recorrer. Desde a saída do Tite, né? Vamos falar. Desde a saída do Exatamente. Tite, que o Abel Ferreira Lógico. era a melhor opção para a seleção brasileira. Então, não sei nem se essa coisa de chamar a Leila não contém ali um subtexto do tipo de conversar com ela. Olha, amaciá-la. Se amanhã ou depois a gente precisar do Abel, o que você acha disso? Tá? Não sei se já não existe uma subintenção nessa história aí, não. Ô, Renato, aí ela fala assim: eu topo, mas eu quero ser a presidente da CBF, beleza? Ótimo. Bom, mas isso é um projeto dela, viu? Isso aí é um projeto dela. Então. Eu topo, mas quero Excelente. sentar na sua cadeira. Eu não sei, eu torço pelo Dorival, mas eu acho que ele vai ter problemas. Eu não apostaria o meu dinheirinho de que ele chega à Copa do Mundo, não. Casão, Mas vocês não acham, por exemplo, vocês não acham, por exemplo, que a declaração... Oi, pode falar. Só um contraponto no que falou o Renato. Os últimos dois projetos do Dorival, muito vitoriosos, começaram com poucas expectativas. Quando ele pega o Flamengo de 2022, é o Flamengo soterrado pelo Paulo Souza. Paulo quem? Vitor Pereira. Vitor Não, Pereira também. Não, o Paulo Não, Souza. Paulo Souza. O Vitor Pereira Paulo na Souza. sequência. Paulo Para Souza. salvar a Vitor temporada. Pereira substitui, isso. Ele pegou verdade. escombros e foi Sim, campeão sim. da Libertadores. E o verdade. Dorival pega o São Paulo depois de uma rodada no Campeonato Brasileiro do Rogério Ceni, também sem muitos objetivos na temporada que não fosse terminar de forma honrosa. Verdade. E termina campeão da Copa do Brasil. O Dorival atravessa o melhor momento da carreira dele, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso que ele conseguiu no Flamengo e no São Paulo são as melhores coisas que ele fez na carreira. Teve lá uma Copa do Brasil pelo Santos, lá atrás, e aí o resto é estadual. Então, eu acho que ele está no melhor momento. Mas, ainda assim, eu tenho minhas dúvidas. Sabe o que eu acho? Se tivesse botado o Hendrick no ataque, eu já estava mais animado. Eu também. Se tivesse o Hendrick no ataque, eu estava mais animado. Mas eu não tenho... Eu tenho a mesma desconfiança que o Renato e vou um pouco mais além. Eu não acho essa geração de jogadores essa nova geração, nova assim, a passada, né? A próxima, eu acho que vai ser uma bela geração. A passada, que ainda faz parte dessa, eu não acho uma boa geração. Eu não vejo o time do Brasil um bom time. Eu olho essa escalação, sinceramente, eu não vejo um bom time. Eu não vejo um time que possa bater de frente com a Inglaterra. Amanhã pode ter, sei lá, pode ganhar, pode fazer um grande jogo, enfim, tudo bem. Mas numa Copa do Mundo, o Brasil ele está pecando em jogos decisivos, em jogos importantes. Amistosos, apesar que esses dois são importantes, porque o Brasil vem muito mal, mas não vai contar muita coisa, não. O que conta pra gente é que a gente não passa de um time europeu desde 2006. A gente é eliminado toda a Copa do Mundo por uma seleção europeia, e eliminado bem. Não é com o resultado, o jogo. França foi 1-0, mas o Brasil não pegou na bola contra a França em 2006. Foi um show do Zidane. Deu chapéu para lá e para cá, caneta. Fizeram... Só jogou um time, mas foi só 1-0. Com a Bélgica foi parecido. Enfim, com todos os outros. Eu acho que isso me dá confiança, viu, Renato? Me daria mais confiança no Dorival se ele tivesse um material humano mais confiável. Sabe? Porque agora, esse time da seleção brasileira aí, esse time da seleção, ele vai precisar de treinador. Porque não é time bom, vai precisar de treinador. Já foi aquela época que você colocava um bom treinador ali, mas você tinha Ronaldo, Rivaldo, Zico, Sócrates, Rivelino, Gerson, Pelé. Não tem mais isso. Hoje a seleção brasileira precisa de treinador. Precisa de treinador mesmo. Cara que prepara um time, tem tática e tal. Então eu acho que vai dificultar muito o trabalho dele ele não ter material humano. Ele conseguiu
Não é desmerecendo o Dorival, tem todo o mérito, eu gosto do Dorival também. Mas o Flamengo estava arrasado, mas, pô, você tinha um grande time lá. Né? Era só apaziguar ali o ambiente que estava terrível, colocar ali a casa em ordem que ia conseguir alguma coisa. O São Paulo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o mata-mata, é aquele negócio. O Corinthians quase foi campeão com o Vitor Pereira. Né? Por causa de meio tempo, o Flamengo levou o Vitor Pereira para lá, por causa de meio tempo. Verdade, o segundo tempo da final da Copa do Brasil levaram o Vitor Pereira para lá. Só que agora o Dorival agora vai ter que ser treinador mesmo, vai ter que montar time, vai ter que fazer os caras jogarem, vai ter que tirar o melhor de cada um, sabe? Melhor de cada um que você não vê tanto melhor assim, né? Quem está preocupado... Sabe o que eu vi outro dia? Só uma coisinha, Marília. Sabe o que eu vi outro dia, né? Porque o Casal acabou de falar de uma coisa que eu não resisto a contar a ele, talvez ele não tenha visto. Num desses podcasts, que tem tantos aí, o Ronaldo dizer que o Brasil jogou muito mais do que a França naquele jogo do 1-0 do gol do Zidane. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Que jogo ele viu? Ele estava dentro de campo, não viu nada, né? Ele tava lá, exatamente, ele não viu a cor da bola, então ele acha que o time jogou bem. Não pegaram na bola, gente. O breaking news de quem está interessado na data FIFA, nesse momento começa o segundo tempo de Espanha e Colômbia, e entraram no time da Colômbia para jogar 45 minutos Rames Rodrigues e Richard Rios. Eu vou passar a bola para o Rosa, que vai agora esmiuçar. Eu tenho os dois campinhos rosa do Jogo do Brasil de amanhã. Você fala, por favor, do Brasil, do Dorival e da Inglaterra, toda desfalcada do técnico da Inglaterra, que se prepara para a Eurocopa, mas que não tem dois dos seus principais atacantes. Southgate, exatamente. Põe o campinho para mim, Thiago, para o Rosa comentar. Eu estou secando aqui o Rames Rodrigues. Olha, Marília, o que me chamou a atenção em cima disso que eles estão falando é a respeito, por exemplo, da declaração do Bruno Guimarães. Ele perguntado, falando em linhas gerais, disse o seguinte: olha, com esse treinador vai ser muito mais fácil essa adaptação. Então os jogadores já deram meio que uma queimada também no que o dinizismo foi, esse atraso que a gente já falou muito sobre isso, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, com 2 interinos, a seleção perdendo muito tempo. É uma seleção para no máximo quartas de final. Essa seleção brasileira, não vejo, se colocar o Endrick, pode ser que ela pode encarar um time com mais, digamos assim, com mais talento, mas é uma seleção comum. O Dorival Júnior também tem esse fator onde ele sabe trabalhar também com jogadores comum no sentido de que não tem um mega super craque como o brasileiro. O brasileiro sempre gosta do salvador da pátria, que é aquele jogador, a gente achava que seria o último salvador da pátria, o último astro acima da média, seria o Neymar, mas isso já acredito que são águas passadas. Falamos muito disso, seria a presença então do Vini Júnior, mas eu não vejo o Vini Júnior como um jogador que vai carregar essa seleção a ponto de ser tão o astro. Talvez isso que o Dorival vai fazer é formar um conjunto, um bom conjunto, onde todo mundo solidário, todo mundo ali com o seu arroz com feijão, porque realmente não tem, o Brasil não está na primeira prateleira, mesmo com todos esses jogadores, e mesmo com a entrada do Endrick, eu não vejo o Brasil indo de volta à primeira prateleira do futebol mundial. E a Inglaterra, senhoras e senhores, é sempre aquela incógnita que a gente fala, né? Tem também bons jogadores, tem talento, chegou próximo também mais uma quartas de final, mas também sem seus principais jogadores também não pode a gente colocar a Inglaterra. Não coloco também a Inglaterra na primeira prateleira, por mais que tenha esse astro Bellingham, Kane, mas também não vejo a Inglaterra como uma força potente a ponto de a gente falar assim, apontar, olha, a Inglaterra é favorita para levar esse Mundial. Ou seja, no máximo, Brasil e Inglaterra, sim, podem ser, e bem treinado o Brasil, sim, pode estar no mesmo nível da Inglaterra, mas não no patamar, por exemplo, de uma França, por exemplo, que chegou à final, até de uma Argentina, que mesmo perdendo, se não tiver o Messi, vai ser uma seleção muito bem montada, mas não vejo dessa forma. Assim. Talvez nesse jogo vai ser assim, um jogo legal de assistir de duas seleções que os seus torcedores esperam sempre o máximo, mas eles não estão, assim, repito, na primeira prateleira do futebol mundial.
Renato, eu vou falar o nome de uns jogadores aqui. Um deles eu vou ser clubista, eu sei, mas faz uma grande temporada. Deixa o campinho da Inglaterra para mim, por favor, Thiago. Stones, Rice, Bellingham, Foden e Rashford. Tem 5 fazendo a temporada na seleção titular do Brasil? Como eles têm feito essa temporada? Não tem. Fazendo a temporada que eles estão fazendo, não. Esses caras estão jogando demais. O Bellingham, então, é covardia. Eu acho que você tem no Brasil fazendo uma grandíssima temporada o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está fazendo uma grandíssima temporada no Real Madrid. E só, pois é, exatamente. O resto, você tem jogadores bem. O Rodrigo está bem, o Andrés Pereira está bem, mas tudo está bem. Esses 5 aí estão jogando mais do que todo mundo. O único cara que eu coloco nesse... vamos fazer um timezinho aqui só de quem está voando. Só entra o Vini Júnior nesse time, nesse quinteto que você botou aí. Sem a menor dúvida. O Bellingham, então, para mim, o Bellingham é hoje em dia o melhor jogador em atividade. Não tenho visto o Mbappé jogar muito e ele está jogando o Campeonato Francês. A gente sabe que é uma baba, né? Então, tem que ver mais ele na Liga dos Campeões. Mas o Bellingham está gastando a bola. O Bellingham joga muita bola. O Foden é um capeta no City. Enfim, o Rashford perdeu um gol feito outro dia, mas no finalzinho foi lá e fez. E eles têm um cara que faz gols. Nós não temos cara que faz gols. Pelo menos nessa seleção aí, nessa convocação, não tem. O Kane não vai jogar o Harry Kane, né? O Harry Kane não vai jogar, não é isso? Então, ele tem mais gols que todos os atacantes brasileiros. Ele é o artilheiro da Europa. Deixa eu a colocar questão o que sempre campinho. falam é que eles jogam numa engrenagem de outros times também. Quando a Inglaterra se junta, se você for pegar as últimas partidas, os últimos resultados dela, ela também é igual ao Brasil, entendeu? Ela tem muito talento, mas quando se juntam, não se fundem a ponto de falar assim, nós somos favoritos a tudo. Esse é o grande problema da Inglaterra também. O Foden, por exemplo, você vê o Foden jogando na Inglaterra e jogando no City, é um jogador completamente diferente. Isso é uma coisa que me impressiona muito no futebol inglês. Você não acha que é o treinador que é diferente? O titular é o Saka, que está machucado também. Você não acha que é o treinador que é diferente? Você não acha que é o treinador que é diferente? Pois é. Mas também você olha do lado, tem um outro jogador também de alto nível. O Foden sim, cresceu muito nessa temporada. Uma coisa o Foden jogar com o De Bruyne... Oi, pode continuar. Eu vou colocar o campinho do Brasil de novo, porque se eu estou assustando os torcedores fanáticos da seleção brasileira, se é que eles ainda existem, eu vou pensar no segundo tempo, tá, Renato? Eu vou te falar um nome e você vai falar para mim quem vai sair para ele entrar, tá bom? Galeno. Galeno não vai entrar. Savinho menos ainda. A seleção do Dorival... O único cara que eu boto aí é o Ender. E tiro o Rafinha. Essa aqui é mais ou menos isso aí mesmo. Você pode botar o Douglas Luiz, que é bom jogador, eventualmente revezar ali com o João Gomes, tá? Mas, por exemplo, o Paquetá é o armador dessa seleção, né? Que é o armador da seleção, supostamente é o Paquetá, que nunca foi um camisa 10. O Paquetá sempre foi um bom 8. Então, mas, deixa eu polemizar com você. Deixa eu polemizar com você. Por que não colocar o Savinho no lugar do Rodrigo, por exemplo, no segundo tempo? O Savinho tem feito um ótimo campeonato. Não, mas para teste, né? Para a gente ver. Uma coisa ele está jogando no Girona, onde ele é o destaque. Outra coisa é você jogar ele. Se o jogador está na seleção, o Dorival pode testar. Savinho no lugar do Rodrigo pode ser uma opção. Faz muita diferença, né? Uma coisa é jogar no Girona, outra coisa é jogar na seleção brasileira, né? Tem uma diferença. Contra a Inglaterra e o Wembley. Exatamente isso. Eu fiz essa provocação, Renato, para voltar, acho que é a principal crítica que a gente pode fazer com todos os senões e os machucados e tal, que essa primeira convocação e única que o Dorival vai fazer antes da Copa América, a próxima data FIFA precede a Copa América, então os convocados para a próxima Copa, para os próximos amistosos, serão os que vão ficar nos Estados Unidos para a Copa América. Ela é uma escalação que a gente olha para ela e fala assim, mas quem vai sobreviver até 2026? É difícil, tirando o time titular e o Endrick, é difícil. O Bremer, eu acho um bom zagueiro, eu acho que ele pode sobreviver, o Douglas Luiz pode sobreviver, mas é difícil.
Outra coisa que me incomodou, Marília, eu comecei a ler e a perceber uma coisa, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas eu estou achando que o Richarlison foi convocado por pena. A gente sabe que ele levou um golpe do agente, que ele teve depressão, que ele se separou. Convocaram ele por pena, gente. Ele não está nem em condições físicas, ele não pode nem treinar. Por que diabo não trouxe o Vitor Roque? O Vitor Roque está machucado no Barcelona? Acho que não. Não tá. O Vitor Roque é muito mais cara do elenco muito mais talento do que o Richarlison, entendeu? Ô, Renato, comecei a ler, só um instantinho, Rosa, só para fechar e já te passo. Comecei a ver todo esse noticiário em torno dele, eu estou começando a achar que a convocação do Richarlison foi por pena. Vamos dar uma força para ele. Você sabe que... Você poderia falar também igual na Copa Copa no Brasil, né? Com o Dante. Vamos colocar o Dante porque ele conhece o futebol alemão, né? Terminou em 7-1. Eu convoquei o Richarlison porque ele conhece o futebol inglês. Só que ele não tá jogando bem, né? Aí convocou o Dante, conheço todo mundo do futebol inglês, né? E aí do futebol alemão, tomamos 7-1, né? Verdade, não me anima muito, não. Agora, olha, a nossa brava Espanha, vai ser a nossa segunda adversária, tá penando para fazer um golzinho na Colômbia, hein? Tá penando para fazer um golzinho na Colômbia. Todo mundo achando que vai ser um grande rival. Mas a Colômbia é melhor que a gente, Brasil, Renato. Né? A Colômbia é melhor que a gente. Ganhou da gente. É verdade. Temos essa questão. Bom, gente, a seleção com propriedade. A seleção brasileira, então, depois de conseguir, acho que passou 1 ano e 3 meses nesse sabático, que foi do Ramon para o Diniz, à espera do Ancelotti, com a chegada do Dorival, acho que para disputar 2 amistosos na Europa, que não se disputa há um tempão, e se mira aí para o meio do ano fazer essa Copa América, e vamos ver como é que vai ser esse ciclo de Copa do Mundo curtinho do Dorival, quanto tempo vai durar, se vai durar, e quais jogadores vão se destacar. Na nossa enquete, que continua rodando até o final do programa, tá dando Vini Júnior, mas assim, disparado. Eu espero mesmo que ele se destaque no jogo contra a Espanha. E que a CBF se posicione na Espanha como ela não se posicionou na Inglaterra em relação à violência. Que ela se manifeste sobre racismo de forma, aí sim, contundente, né? Porque talvez seja mais fácil para eles falarem sobre isso. Que bom, não é que tem que ser difícil, tem que ser fácil também, que eles se posicionem lá. Mas falando em Vinícius Júnior, sabe do que eu lembrei, Renato? Lembrei do Melved. Lembrei do Melved. Porque o nosso Rodrigo Matos publicou hoje no seu blog que, num ano que você não terá boas lembranças, mesmo assim, o Flamengo teve uma arrecadação de 1,4 bilhão de reais, recorde, e que amplia esse abismo em relação aos seus concorrentes mais vitoriosos da temporada, o Fluminense e Palmeiras, por exemplo, que ganharam os títulos importantes, e o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, que teve até déficit no ano. O que significa esse abismo, Renato? E quando que esse abismo vai estar colocado em campo? Porque é verdade que o Flamengo tem sido muito vitorioso nos últimos tempos, mas tem rivais à altura mesmo sem uma arrecadação tal qual.